Hao, Shashan. Então, boa noite, galera. Hoje a nossa aula é sobre comidas e bebidas. In de bebida, tá? In liao é uma maneira de falar bebidas. E Shi, de uma maneira geral, ele tá relacionado a comidas, a cozinhas. Então, por exemplo, culinária, né? Se eu falar fa, shi, fa de França, francês, e o chi de cozinha, então eu estou me referindo à culinária francesa. Já se eu falar bashi, chi, então culinária brasileira. Então, juntando esses dois hanzis, então in representando bebidas e shi representando comidas, nós temos comidas e bebidas, tá? E não tem necessidade de colocar o r como se fosse o pronome e, né? Fazendo a junção. Pronome? O e fazendo a junção. Porque no chinês eles tentam simplificar, então a gente não precisa falar in host, só o in shi já indica comidas e bebidas. Só pra deixar claro, hoje a aula vai ser comigo, que a Milena tá doentinha, tá? Ela tá bem gripada, a garganta dela tá bem ruim, e aí, então hoje a aula é comigo. Pode passar, Mila, por favor? Obrigada. Então, fazendo uma pequena revisão, tá? De alguns vocabulários que a gente vai estar utilizando nessa aula. Zhao Shan, tá? Referente ao amanhã, aos períodos do dia. Então, Zhao Shan, Zhao de manhã. Então, o Zhao representa cedo e Shan a parte do dia, né? Então, aquele momento que é cedo. O Shan Wu, que é amanhã, só que mais próximo do meio-dia. Então, é aquela parte mais tarde da manhã, entre as 10 e o meio-dia, por exemplo. E o Wanshan, que é a noite, né? Então, até que nós falamos ao Shanhao, ao Shanwuhao, o Anshanhao como meios de comprimento nos horários certos, né? Nos horários devidos. Alguma dúvida sobre essas palavras? Então, pode passar, por favor. E aí, a gente usa elas para criar, por exemplo, as refeições do dia. Bom, o que que a gente come de manhã? Então, zao fan. Fan, ele significa comida, refeição, prato. E então, o prato que a gente come durante a manhã. Zao fan, café da manhã. Zao fan, café da manhã. O fan, almoço. Lembra, o U representa o meio do dia. E a comida que a gente come no meio do dia, que para nós é o almoço. Então, o fan e one fun, noite e refeição. Então, o nosso jantar, que é como nós conhecemos, né? Que é... Eu ia perguntar se você queria tentar pronunciar. Isso, isso. O fun. Isso. One, one. Isso, isso. Qual desses é a sua refeição favorita do dia? E 最好喜欢 饭. Oi? Pode ser 雀斗. 雀斗. 雀 é o Q, U, E. 雀. Eu vou escrever aqui. Assim. Nossa, parece, eu digitei o nosso Q aqui. 雀, isso. 雀. Pode passar. E aí, então, nós temos os sabores em mandarim. Então, wei significa sabores, tá? Tá relacionado a paladar. Nos chineses, seguindo a lógica taoísmo, que eles têm... Putz, esqueci o nome agora.
Mas é um termo que eles usam que existem cinco. São cinco elementos, cinco sabores, cinco estações. Então, para eles, o equilíbrio se encontra no número cinco. Então, a gente tem cinco sabores, né? O doce, o salgado, o amargo, o ácido e o apimentado, tá? Para eles, se divide dessa maneira. Então, o doce a gente fala tianwei, tianwei, doce. Quer tentar, Mila? Eu vou ir falando e aí depois você repete? Ok. Tian Wei. Isso. Tian, faz o tom subindo. Tian, Tian isso. Wei, Wei. isso. Tian, wei, Tian Wei. isso. Aí, só de curiosidade, tá? Aqui a gente coloca o whey para ficar fácil de entender que a gente está falando sobre paladar. Mas não tem necessidade, tá, de usar o whey. Se eu falar só tian, a pessoa vai saber que eu tô me referindo à comida doce. Então, tian wei, salgado. Tian wei, salgado. Tian Wei. Tian, Tian tian, Wei. x. Tian, xi de xícara. Tian. Ah, Tian. Isso, Tian Wei. isso. Ku wei de amargo. Ku wei, Wu Wei. isso. Xuan wei, Chuan Wei. isso. E la wei, La Wei. apimentado. Aí, o lá que você tinha perguntado é esse. É. É, a Mila tinha perguntado isso na aula, sobre uma maneira de falar que uma pessoa é sexy. E aí lá na China eles usam muito lá, de apimentado, porque dá calor, né? Então, lá, wei, pode falar tipo, lá, pra uma comida muito apimentada. As pessoas geralmente, pra quem ainda tem pouca sensibilidade, né, comida apimentada, pode usar essa expressão. Xuanwei, então, só repetindo no final, Tianwei é doce, Tianwei salgado, Kuwei amargo, Tuanwei ácido, Lawei apimentado. De curiosidade, Milo, qual é o seu sabor favorito? Wei. Wei, Tian Wei. Tianwei de doce. Tian Wei. Tian Wei. Você poderia falar assim, 我的最好为是 Wo. Again. Oh. Ah, outra vez. Eu vou digitar aqui. Eu não consigo olhar. Ah, é verdade! Meu Deus. 我 Wo. 的 De. 最好 é Z-U-I, 最好, Zui Hao. 最 é Z, Zui. Z, Z de zorro, 最. Zui. Isso. Então, 我的最好 Wo de Zui Hao. 为 Wei. 是 Shi. 姜维. Shi Jian Wei. Isso. E Jian se Wei. você quiser me perguntar como você faz depois dessa frase toda? É um jeito bem prático. É uma partícula só. Você lembra? Uma partícula só. Você ia falar você e me retornar uma pergunta com uma partícula. Ni, né? Ni. Isso. Ni. Do like. Veio na minha cabeça hoje de uma prova. Ni. Ni. Nina. Nina. Ah, Nina. Isso. Isso.
你呢？我的最好味是纤维，gosto de salgados. Uhum. É, eu acho que não dá mais pra fazer perguntas agora. Ainda mais que é só nós duas. Se tivesse mais gente, dava pra perguntar mais coisas. Então, vou passar vai. E aí a gente tem os verbos relacionados a refeições. Ti, comer. Ti, ti, Ti. isso, comer. E rã, beber. Rã. Isso, beber. Aí você tá vendo os dois caracteres? O que que eles têm em comum? O primeiro. Isso, essa parte, esse quadradinho na frente, né? Uhum. Lembrando que ele é kou, de boca. Ai, Então, sempre que tiver esse caractere, é alguma coisa relacionada à boca. Então, a gente come e passa pela boca. A gente bebe e passa pela boca. Então, comer e beber, chi, hã. Aí, temos um meme do melhor filme de todos, que é a Viagem de Chihiro, uhum. do No Face. Chi, 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 oiachi. Sempre nesse mood. Eu tô sempre nesse mood. Eu Eu sempre preciso adoro comer. comer, é isso? Isso. O Qual é iau foi um verbo que a o gente viu na aula passada. Fala de quinta que eu mandei. ah, Aí, iau, ele é uma das maneiras de falar que você quer alguma coisa. Porém, existem duas maneiras que a gente usa para falar que quer alguma coisa. E as duas a gente vai ver nessa aula. O Oial e o Oceano, tá? O Oial, ele tem como sentido a ideia de necessitar de alguma coisa. Ele está relacionado à necessidade. Eu preciso comer porque eu estou morrendo de fome. Eu não comi nada o dia inteiro, então você precisa comer, é uma necessidade. Vai usar o Oial te. Agora, se eu falar oceanshi, oceano, tá? O caractere de, a gente vai ver, ele tá nessa aula também. O Hanzi de Xian, ele tem o coração nesse Hanzi. E aí significa desejo, vontade. Então não é algo que eu preciso. Eu quero por uma questão de gosto, por um desejo, uma vontade minha. Então, por exemplo, a gente vai num restaurante e aí na hora de pedir, eu vou falar 我想吃 e aí, por exemplo, hanpanpao, né, que é hambúrguer. Então, eu escolhi comer um hambúrguer. Eu não preciso comer um hambúrguer, mas eu escolhi. Então, 我要,我想. Mas a gente vai ver na aula só passando, porque isso aí estava na aula de quinta-feira, fazendo essa pequena revisãozinha. Entendeu esse aqui? entendi. Tá. Então tá. E é bem esse meme, né? Que tipo, ele precisa estar sempre comendo. Uhum. Ai, pode passar, por favor. E aí, sentenças muito úteis, que é 我想吃,我想喝, viu? Oi, eu tava escrevendo, desculpa. Ah, tranquilo. Eu fiquei assim, será que eu caí? Não, eu tava escrevendo. O que é pra fazer? Peço pra repetir. É, Wo, o oceano, wo, xiang, xi, isso. E o wo, oceano, wo, xiang, han. É han, né? hã, Xia, hã, han, han. isso, isso. Aí, tá vendo? Depois do bu, né? O segundo caractere embaixo. Esse é o oceano. E aí, a parte de cima dele é uma árvore. Depois nós temos o olho, que é mi. E embaixo é si.
de sim, de coração. Sim. Está associado com vontade, com um sentimento. Então é algo que você gostaria de comer, algo que você gostaria de beber, que você tem vontade, não necessidade. É algo mais assim que você ponderou. E aí, se você quiser recusar alguma coisa, wobusian, wobusian, wobusianchi, wobusianhe. 我不想吃，我不想喝。Isso. Tem alguma coisa que você gostaria de comer agora? Ni xianqi shenma? Ah, tem uma frasezinha pra falar que você não sabe. Eu anotei a frase que eu tenho que repetir quando eu não sei responder. Ni Esse xianqi shenma? O que você gostaria de comer agora? Cadê a frase? Perdi. O que eu gostaria de comer agora? Não sei. Não sei responder em mandarim. 我不知道，我不，我不知道。Mas você não sabe responder a palavra ou o que você gostaria de comer? O que eu gostaria de comer? 啊，我不知道，什么我想吃，我想吃什么？我不知道，我 É, eu 想吃什么？tava buscando que eu tinha anotado. Então se você sabe o que você não sabe o que você sabe de comer, você sabe o que você não queria comer? Não, eu não sei 你不想吃 como 什么？falar o que eu quero comer. Por exemplo, eu não sei falar que eu gostaria de comer pastel. O xiangqi é pastel. Meu Deus. Eu acho que eu nunca vi pastel em mandarim. Então, bolo, que é mais fácil, né? Dangal, dangal, dangal é bolo. Cara, pastel. Nossa, passou na minha cabeça agora salmão, pizza. Tipo, salmão sanwan e passou tipo hambúrguer, hambabao, pizza, pizza. Pizza. Passou tudo, menos pastel. Eu vou ficar com pizza. Então, o xiangqi, pizza. Pizza. Nossa, não, eu preciso saber agora como é que fala pastel em chinês. E, cara, é uma coisa que a gente sabe que vem da China. Nossa, é uma palavra muito grande. Você não tá entendendo. Prefiro não comer, mas Vamos lá. É assim. Youja. Youja. Gaojian. Youja. Gaojian. É pastel. muita. You. Eu, Isso. You. Ga. eu, da, Bao. dao, Daojian. Isso. dao, de. You. Isso. Eu mandei no chat aqui, mas no final da aula você olha. Eu Tá vou bom. depois escrever pastel. É, e tem alguma coisa que você não gosta de comer? Ni bu xianqi shama? Feijoada.
Se eu acho que não vai ter tradução em mandarim. Proceed eu fui. Ai, não é. Aí eu deixo você falar em português. Aí você fala essa segunda frase aqui, né? Negando. 我不想吃. Eu posso usar ela também pra falar que eu não gosto? Pensei que era só pra eu Aham, não quero. Ah, então é pra eu não gosto, eu não quero, né? isso. Aí 我不喜欢吃. Aí feijoada. E que pecado, quem não gosta de comer feijoada? Como assim? Pode passar, por favor. E aí a gente vai falar sobre os verbos relacionados, né, a comer. Então tem coisas que a gente ama, ai, de amor, de amar. Temos o verbo de gostar. Eu não amo, mas eu não odeio, mas eu gosto só um pouco, assim. Não tá mais do que na média, eu gosto. Então, 喜欢. E eu não como de jeito nenhum. 讨厌, odiar. Então, ai, de amar. 喜欢, gostar. E 讨厌, odiar. Ah, eu achei que você ia repetir. Os Desculpa. verbos. Ai, Isso, Xihuan, isso, Xihuan, isso, Taoyuan. isso. Ni ai chamar, o que você ama. Ni ai chamar. Wo, ai, Uhum. wo, Aham. ai, animes. Ah, tá. Hua, oh, Dong, Donghua. Donghua. Isso, Donghua. Mas eu teria que falar assistir ou só anime mesmo? Tipo, Não, porque anime é um substantivo, né? No caso, para eles é Donghua que fala, né? É desenho em movimento. ah, Dom de Don. movimento e Hua de desenho. Então, é um substantivo para animações. Então pode ser só Wo, ai, Donghua. Isso. 你喜欢什么? O que você gosta? Ah, Wo, Xihuan. Ah, assistir séries. 看节目. Gemu, Isso, 节目. Não é Gemu. série, mas é algum programa televisivo, sabe? Tipo, vai entrar assim. Tudo que tem vários episódios na TV. Então os doramas também entram aí, né? Isso, Tudo. aham. Ah, E 你讨厌什么? o Taoyuan, 讨厌, isso. tá certo? 讨厌, Taoyuan. isso. O que é que eu odeio, meu Deus? Eu odiar uma palavra tão forte, né? Aham, Odeio. exatamente. Puxada. Eu também não sei traduzir isso pra mandarim, mas eu concordo com você. Tem Eu, uma coisa que eu não. eu busquei as palavras mais difíceis, né? Foi bem brasileiro agora. É porque tem socorro que o senhor odeia, né? Aham, Socorro que o senhor odeia. muito bom. E aí, esse meme tá gay, gay é dar, né? E ni que é você, que é o objeto. Então, o gay ni, o assim.
Próximo slide, por favor. E aí a gente vai para o vocabulário de restaurante, tá? Então, coisas que geralmente a gente pede num restaurante. Ó, kai wei cai, aperitivo. Então, kai é uma palavra, um verbo, tá? Geralmente ele está relacionado a início. Ele significa iniciar alguma coisa. Então, eu posso falar, kai ke, kai ke, ke de aula, né? A gente viu já faz um tempo. Então, começar a aula. Kai ke. Mas também posso usar ele para como abrir portas. Kaiman. Então, ele também significa abrir alguma coisa. Está relacionado à ideia de início, de começar. Então, quando a gente está num restaurante, a gente quer pedir aquele aperitivozinho, né, para poder começar a comer. Então, kai wei tai. Tai é um prato, tá? Comida também. Está muito relacionado à comida. Então, tai de prato, kai de começar. Wei é esse prato de início. Então, kai wei tai, aperitivo. Milo? Oi. Repetir? Repetir? Isso. Quai, Kai. wei, cai. Kai. Cai, Isso. Wei. wei, cai. Tai. Wei, cai. Então, o C, ele é tai. Tai. Cai, Tipo cai, um assopro mesmo. Tai. cai, E quase isso. Tai. outra vez. Tai. Cai, Quase. Aí você tá colocando um H no meio. É só o tai. já, não, Quase. já, Tai. já, não, já, Usa fala, como que eu explico? Tá, tá, já, aí a língua na ponta dos dentes, em cima. Tai, e aí ela desce. Tai. já, Isso, quase. Você ainda tá pronunciando mais pra tai. Deixa eu ver se não vai me ver. Eu ia abrir a câmera. Mas, ó, dai, né, com D. Dai. Tai, que é com T, né? A gente já não sopra mais. Tai, você sente sair o ar da boca. cai, cai, Isso. Agora, o tsai, você vai só soprar. Tsai, tai, abre bem a cai, boca. Tsai. cai, Isso. Melhorou bastante. cai, Tsai. cai. Isso. Ainda falta, dá pra melhorar um pouquinho. Mas eu vou, depois eu acho que eu vou ver no final da aula pra gente fazer uma revisão desse tsai. Cai. Tenta. Tsai. Isso, tsai. Cai. Isso. Ainda tá saindo como se você estivesse falando chai, sabe? De Eu tô tipo, falando cai. é, é tsai, tai. É como se fosse, tipo, esse tsa, tsa, tsa. Cai. Cai. Hum, se- Depois a gente tenta. fala, Calma. fala C. T. C, o C. C de casa. T. C de casa. C. 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 Isso, C. C. Agora fala isso como se fosse um A. Tsa. Sem Cai. mudar. Isso. Cai. Tsa, tsa. Cai. Isso, esse. Sem o H. Tsa. Cai. Isso, agora coloca o i no final. Sai, Cai. sai. Cai. Isso. É esse aí. Sai. Agora sim. Vai dar Mas a gente certo. vai usar ele mais ainda mais pra frente, então a gente vai treinando. Aí a próxima é xalá, xalá. E esse é literalmente a Cai. tradução. Isso. Xalá.
Não, é tchalá ou Tá. Xalá. tchalá, Xalá. tchalá, Isso, salada. Tchu. tchalá. Isso. 你喜欢沙拉吗？我嗯，我喜欢。喜欢。Isso. Se quiser voltar no slide passado para ver a pronúncia certinho. Eu anotei aqui, é com terceiro tom. Xiahuan, Xi. Xihuan, Isso. Xihuan. Xihuan. Isso. 我喜欢沙拉. Então vamos para agora o prato principal. Ju Zai. Ju Zai. Ju é principal e Zai é prato. É literalmente o prato principal. Ju Zai. Não, vamos mais focar de novo. Calma, respira. Tsa. Já, Pensa no C, né? Só que na hora de falar, você abre mais a boca. já, Tsa. já, Isso, isso. Tsa. já, Agora coloca o I no final. Tsai. já, Tsai. já, Quase, você ainda tô colocando um H no meio. Quando você já, falou tsa, o tsa saiu certinho. Tsa. já, Isso. Tsai. Ju já, tsai. já, Ju tsai. já. Ó, você tá falando assim. Chai. E eu tô falando tsai. Deu pra ver a diferença? Chai. Tsai. Já, Então, é que você tá falando chai. Ó, presta atenção. Você tá falando chai. A pronúncia certa. Tsai. É tss. Imagina esse tss, só que abre a boca. Tsai. já, Tsai. já, já. Tá sendo com som de D agora. Ai, meu Deus, tá bom. Vamos no final da aula. Depois, Não, depois quem a estiver gente. assistindo vai ter essa Aí menina depois, não vai conseguir. depois a gente faz com a gravação do brilhado. Então, Ju Tsai, prato principal. Fuja Zai é o prato adicional. Fuja, os dois representam em volta. Então, Fuja, Fuja Zai. Fuja, chai. Não. E Zai, Em seguida, chai, chai, isso. chai. Fuja Zai, isso. Já melhorou bastante. É que ele tem mais o tom de D, T, do que de Cha. Mas no final a gente faz certinho, não se preocupe. A gente vai acertar esse Zai. Então, Fuja. Fuja, Isso. Pei Thai é o acompanhamento. Pei Thai. Pei pei, literalmente de chai. acompanhar, né? Isso. Tian Dian. Jen, 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 Tian. jen, Tia. Imagina assim. Tian. Ti de jan, tia. ah, Tian. Isso. jan, E o Jian. Jian. jan, Isso. jan, Jian. Isso. Tian Jian. jan, jan. Isso. Sobremesa. Aí viu? O Tian de doce e o Jian de parte. Então, uma parte. Um pedaço doce é a sobremesa. E Inliao. Inliao. Bebidas.
Em real. Isso, bebidas. Então, aqui é um vocabulário base de restaurante. Vocês vão precisar, caso vocês forem em algum restaurante. Para quem mora em São Paulo, em Porto Alegre, tem alguns restaurantes chineses muito bons. E aí daria para vocês treinarem. Não sei nas outras cidades, né? Porque eu conheço esses restaurantes que eu falei. Um dia eu vou entrar na lojinha dos chineses que vende essas. E eu vou entender se eles estão xingando a gente. O dia que você quiser pechinchar, você olha pra ele e fala, tai guiá, tai guiá. Eu tenho certeza que eles ficam xingando a gente, que eles ficam falando entre eles. Meu Deus. Ai, ai. Opa, virei aqui. Próximo slide, por favor. Que ainda tem bastante coisa. Vamos lá. Agora, pedindo comida ou uma bebida no restaurante. Então, a gente precisa chamar o garçom primeiro. A gente vai falar Hu Yuan. E esse é tanto para um garçom ou uma garçonete, tanto para o masculino quanto para o feminino. Fu Wu Yuan. Hu Yuan. Mila? Sou eu. Vou me distrair escrevendo. Ah, Fuyuyan. isso. Fu Wu Yuan. Fu Wu Yuan. Fuyuyan. Isso. Então a gente chamou a atenção dele, aí a gente pede lai, aí a gente Lá. pode falar. O lai é de trazer. Também tá na aula sobre verbos. Ah, na verdade, eu acho que ele vai estar na segunda parte. Eu acho que eu parei bem nele. Mas o lai é que existem dois verbos de movimento no mandarim que eles dependem da posição de quem está falando. Então, o lai, ele fala que é para quem está ouvindo, ele está vindo na direção de quem está falando. Então, imagina, Mila, você vindo na minha direção. Então, você está Mila Shi Lai, Panpiao. Então, tipo, você está vindo para o meu lado. Ni Lai. Se você vem na minha direção. Então, é sempre vindo a mão de fora para dentro, para você. Aqui tá sem o vídeo, mas quer ver? Vai no Discord rapidão. Eu vou pegar minha câmera. Não sei se vai abrir aqui que eu coloquei a apresentação. Não, não vai. O Eu não coloquei Discord? a tela. Oi? Eu acho que não vai pro Discord, que eu coloquei só para mostrar a apresentação. Ah, tá, mas você consegue me ver no Discord? Consigo. Tá, então, ó. O Lai, ele é literalmente vir. Então, o Lai, ele faz esse movimento. Ni Lai, você vem na minha direção. Então, Uhum. se eu estiver falando, se alguém me perguntar, cadê a Mila? Ni Lai, Ni Shi Lai, então ela está vindo. Ni Zai Lai, ela está vindo. Então, é literalmente o nosso verbo vir, Lai, vir. Agora, se eu vou na sua direção, então tá vendo? Eu saí de mim Uhum. e fui pra você. O ti, o ti. Tá? Que a gente vai ver esses dois verbos, se eu não me engano. Mas eles vão entrar na aula da semana que vem. Eles já estão nos slides que eu já disponibilizei para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada nos slides. Mas, tipo, o lai é de vir na minha direção. E o ti é de ir. Toda vez, sério, toda vez. Quando eu tava aprendendo que eu ia falar lai, eu fazia instintivamente. O lai. O lai. O ti. É terrível, mas guardei. Funcionou. Então, quando a gente está no restaurante, então a gente vai pedir uma comida e ela vem à nossa mesa, né? Então a comida lai.
né? 是 来. Ah, não consegui desligar minha câmera. Eu queria desligar a câmera, porque daí eu tenho a tela total do meu celular pra poder enxergar o slide, senão eu não consigo. Uhum. Tá aqui, metade do slide é o meu rosto, mas ok. Então, Lai. Aí se eu quero pedir pra mim, pra você, então são dois, né? Lai, Lian. Aí eu vou usar a palavra de medida. Depende se é um prato ou um copo. Então vamos pedir primeiro o copo. Lai e Bei Guoji, que é o exemplo que a Milena trouxe, né? Traga um copo de suco. Agora, se for pedir dois copos, Lai Lian Bei Guoji. A Mila quer Coca-Cola e eu quero suco de laranja. Lai e Bei Guoji e Bei Kele. Então, Mila, o que você gostaria que o garçom trouxesse para você? Um copo de suco. Então vamos lá? Pronúncia aqui na lateral. Lai, não. Lai, Lai e bei, gozi, de, de, goji, isso, goji, isso. Lai e bei goji, lai e bei goji. isso. E aí, se você for pedir um prato de comida, vai ser a mesma coisa. Porém, a palavra de medida é relacionada ao prato, né? E aí, a comida. Por exemplo, o exemplo que a Milena trouxe é de salada. Então, lai e wan. Wan é uma palavra de medida para pratos. Ele literalmente significa prato. A gente vai ver também mais pra frente dessa aula. Então, lai e wan shala. Eu quero um prato de salada. Traga um prato de salada. Lai wi wan shala, Lai e wan shala. shala, Isso. shala. Então, isso. Pode passar, por favor? E se for pedir um copo de água, uma garrafa de água? A É garrafa. só, Oi? é só mudar essa parte do final, né? Igual Isso. Fuyuan, Qing, Qing, por favor. Fuyuan, Qing, Lai e Bei, Shui. Shui é água, né? ok. Aí vamos para os objetos. Então, a gente tem Beizi, que é copo. Beijo, Ping, isso. Pode falar. falei. Beijo, Beizi, isso. beijo, Isso. Copo. Beizi, copo. Aí nós temos Pinzi, garrafa. bing, bing, Pin, binze, isso. Lembra que o ing no final é como se eu estivesse batendo num sino? Faz dom. É esse no final. Então, pinzi, binze, isso. One, tigela. wan, Isso. Panzi, prato. banze, Panzi, banze, isso. Ele é mais rápido do que o pin. O pin a gente demora mais. Então, panzi, banze, isso, prato. Ru, que é panela. hu, Isso. E guo também é panela. wo, 朋友富裕人再来gần就gần却开了. Então, o garçom trouxe outra garrafa de vinho e abriu ela. 已经
喝不下的我, eu que não consigo mais beber nada, olhando aquilo acontecer, é o textinho da lateral. Então, aqui, só de curiosidade, lembra do slide passado que a gente fala i bei shui ou i bei guoji? A gente só usa o bei, né? Não usa o zi. Quando a gente está usando só o primeiro desse conjunto aqui, então, i bei, i ping, i wan, i pan, i hu, i guo, eu estou falando sobre palavras medidas. Quando eu uso bei zi, ping zi, pan zi, eu estou falando, na verdade, do objeto em si. Tá? O zi no final, ele vem para indicar indivíduo. Só que eu estou falando de um substantivo. É o que acontece, por exemplo, com criança. É um caractere que a gente... É uma palavra que a gente usa o zi no final. Haizi, criança. Então, se eu falar só hai, eu estou geralmente me referindo só que é uma pessoa de uma idade muito jovem. Mas se eu falar haizi, eu estou falando especificamente de uma criança. Tipo, você tá vendo a criança brincando lá embaixo? Ni xianzai kan haizi ma? Então, você está vendo a criança, a gente vai usar o zi no final para indicar que é um indivíduo. Tá? O substantivo. Então, aqui eu estou falando de um copo, e beizi, e pinzi. Estou falando da garrafa em si. Uma garrafa inteira. Não de quantidade de alguma coisa, mas sim do substantivo. Você viu essa garrafa? É mais ou menos nesse sentido. Você viu a minha tigela? É nesse sentido que a gente vai usar o one, ou paizi, ou panzi, pinzi e o beizi. Deu para entender? Ou ficou um pouco confuso? Entendi. Beleza. Pode passar, por favor. E aí nós temos ainda mais objetos que os chineses usam, por exemplo, para comer, né? É kuaizi, Quatro. isso, que são os a gente conhece ou como palitinho ou como hashi, né? Para quem tem mais acesso às palavras japonesas, hashi é a mesma coisa de kuaizi. Porém, tem diferença entre o hashi japonês e o kwaitsu chinês. E ainda tem diferença do chopstick. Gente, eu me recuso a falar palitinho, não do coreano. Tá? Eles são objetos que têm a mesma função, porém têm etiquetas e usos diferentes. Então, muitas coisas que você pode fazer com o hashi, você não pode fazer com o kwaitsu. E aí nós temos os objetos europeus, do mundo ocidental, que é o nosso, que é o daozi, faca, isso, daozi, Daozi. isso. O chazi, que é garfo, Jiazi. isso. E shaozi, colher. Xiaozi. Shao. Lembra? Shaolin? É esse mesmo shao. Xiao. Isso, shaozi. Xiaozi. Isso, colher. Tifana. Então, comer uma refeição, vamos lá. A gente usa 筷子、刀子、叉子和勺子. E Mila, você prefere comer com qual? Xiaozi. Não, Xiaozi. O garfo, isso aí. Já tentou comer tifan de arroz? Tifan, ni, shi. Então você tentou, shi de tentar. Ni, shi, yon de usar. Ni, shi, yon. 筷子, o chopstick, o palitinho. Tifan a para comer arroz. Não. Bu. Pode responder Meio. bu? Bu? Não? Bushi, mas pode ser o meio também. Meio. Que é tipo nunca ter tentado. Então, meio ou meio.
O meio. Aham, mas geralmente usa só o meio mesmo. É Ah, bem meio. Não, como assim? É um teste de paciência. é Fizeram que o quais? dele é diferente do nosso, né? Aí, Pode passar, por favor? Vamos lá. Mas a gente consegue acabar essa aula hoje. Mas eu acho que não. E aí vamos para as palavras de medida, né? Que tá vendo que aqui já não aparece o z. Então, bei para copo. E beija. bem. Isso. O que que a gente toma com um copo só? Quero exemplos de sentenças. Uhum. Tipo, aqui eu vou fazer uma brincadeira com você, tadinha. Mas, bem, né? Palavra de medida, copo. Uhum. O que que a gente toma num copo? Então, tipo, vou dar um exemplo, mas não vai ser repetido agora, hein? E, bei, shui. Eu quero que você me dê vários exemplos para esses pratos, para essas palavras de medidas, no caso. Oh my gosh. Wadetiana! Oh, meu Deus, eu saí do Discord. Como assim? Quem tá vendo a aula, mil desculpas. Gravada. Aqui. Gente, meu celular travou. É isso. Aqui tá aparecendo. Não, mas meu celular travou. Ah, sim, ok. Eu não consigo girar. Por que é tão difícil? E eu tô com um monte de notificação aberta. Desculpa pra quem tá vendo, eu vou dar pause. Pra vocês não precisarem ver isso. Pera aí, Milo. Uhum. Cara, meu celular entrou em super modo de economia de bateria. E aí ele, tipo, aparece três aplicativos e não gira a tela. E é por isso que ele. Agora foi. Pera. Deixa eu voltar. Ixi, agora que tá no slide 10. É, tem bastante coisa pela frente ainda. É. Mas a gente achou mesmo que ia dar duas aulas se não fosse ficar Ah, então tá bom. impactando o vocabulário. Eu consegui voltar agora, mas eu vou ter que dar um jeito de desligar minhas notificações, que elas não param de aparecer. Como eu faço isso do Not Disturb? Hum? Tá me escutando? Estou. Então tá. Então eu vou ter a gravar agora. Então, palavras de medida. Entendeu? Eu quero que você me dê um exemplo com cada um desses. I don't know. Ou é o. Vou te dar? Ou vou te dar. Mas e a gente usa o copo pra beber? O que que você lembra que tem? Goshi. Goshi. Pera, quê? Goshi. Goshi. Ah, goji. Goshi. Goji. Isso, Goshi. suco. Suco. E bei goji, então? Sim. Certo. Como é que eu respondo sim? Oi, o shita. É porque depende. Por exemplo, se eu falar. Acho que eu perguntei certo, né? Então, doeama. Aí você pode falar doea, ou só doei. Aí o doei serve aqui nesse caso. Meu Deus. Nossa, meu celular tá muito louco. Ele abriu uma janela de notificações aqui. Meu Deus! Mas se eu não me engano, a próxima era Ipim, né? Pim. Isso. Pim. Dê um exemplo. Que a gente pega em garrafa. Cerveja. Água. Cerveja é?
Ah, vou, vou te dar. Pijou. Pediu. Pijou. Isso. Então, ó, era copo e garrafa. É que a gente vai ver mais pra frente, mas, por exemplo, a gente toma num copo água. Shui. Foi. Isso. Café, né? Pensando bem em aqueles cafezinhos de rodoviária. Café. Tá, foi. Coca-Cola. Cola. Cola. Olá. L. L. Cola. Cola. Isso. Aí, por exemplo, chocolate quente. Chocolate. Chocolate é chocolate. É a forma deles de falarem chocolate, né? Então, chocolate. Tchau, coli. C. É o mesmo C de cola. Isso. Chocolate. Tchau, coli. Isso. E R é quente. Então, chocolate quente fica R. Chocolate. Tchau, coli. Isso. Leite, lembra como é que fala? Não. Liou. Meu. Nai. Nai. Niou nai. Meu, nai. Isso. Então, esse é leite. Por exemplo, água mineral. A gente está falando da garrafa, né? E pin, né? Quero uma garrafa de água mineral. E pin, quan chuan shui. Quan. Achei que... Quan. Quando? Isso. Quan, só que sem falar o G no final. Quando? Isso. Chuan. Chuan. Isso. Shui, de água. Shui. Isso. Água mineral, por exemplo. Mas ele vai, não se preocupe, acho que esse vocabulário tá nesse monte de slide ainda que você vai ver pela frente. Ok. Mas, dando exemplos. Por exemplo, suco de laranja. Chanji. Chanji. Tiandi. Isso. O chá, lembra? Não, não lembro. Vamos Chá. dar uma anotada aqui. Acho que não tá Chá. conjuntada. Ah, tchau. Mais fácil do livro. E o último, prometo. Soda. Su. Su, Da. su da, Shui. su da shui. Isso. É soda. Su da shui. Sim. Eu acho que eu vou passar naquela parte de vocabulários no final. Todas essas palavras. Uhum. E acho que agora eu. Ah, tá. One de tigela. Então, é aquelas onde a gente coloca sopa. Uma cumbuquinha. Imagina uma cumbuquinha. É o one. One, Isso. Aí, por exemplo, uma coisa que a gente coloca no one é sopa. Sopa é tan. Então, tan. como que fica isso? Como que ficaria uma tigela de sopa? E one, tan. Isso, exatamente. Pão de prato. Então, eu quero um prato de macarrão. Lembra como fala macarrão? Macarrão é mian. Mian, Mian. Isso, mian. E mian. aí, se você pedir mian em, na China, no Japão,
vai vir aquele macarrão deles, o macarrão Uhum. asiático. Se a gente quer falar do nosso macarrão, sabe aquele macarrão reto, bem italiano, então a Uhum. gente usa i mian. Pi, I, i i, mian. I, y, i mian. minha. Isso. Então eu quero um prato de macarrão, ficaria Minha e pan. e pan. Isso. E aí o prato, né? Que é i mian. I pan i mian. E pan e minha. Isso. Agora, ru é panela e guo também é panela. Vou Aí mudar. os dois, se eu não me engano, esse guo é aquelas panelas grandes de fermentação, tipo para fazer sopa. O caso deles é tipo hot pot, né? Que é aquele. É um dos pratos bem famosos chineses. É como se esse guo fosse uma panela maior, mais Isso. funda, e essa como se fosse uma frigideira, não sei. Isso é uma panela mais rasa, é. Exatamente. Ok. Aí, pode passar para mim, por favor? Já vai dar 1 hora de aula. Você quer encerrar por aqui e aí a gente continua outro dia? Ah, no caso, aí seria semana que vem. Você, Beleza, que agora vai, tipo assim, é basicamente muito vocabulário agora. Se não me engano, a Milena vai, ela preparou, ou vai mandar junto com essa aula, tarefa, e a gente vai entrar em pratos chineses ainda, então tem bastante coisa pela frente. Trouxe bastante vocabulário para vocês conhecerem, mas assim, é para vocês conhecerem e treinarem pronúncia a partir de agora. E para que vocês tenham objetos, né, substantivos, para formar palavras, tá? Principalmente relacionadas à comida. Então, assim, não precisa sair decorando todas, até porque nem eu e nem Milena lembra de todas, tipo, a gente lembra das que a gente usa mais. Mas, assim, é importante que vocês saibam pelo menos os pratos chineses, né, que são mais diferentões, assim. É bem para aprender vocabulário aqui. Não sei se vocês gostam disso ou não, quer que a gente faz menos vocabulário e mais aula prática, não sei, mais verbo, gramática. Aí fica aí a discussão em aberto. E- Mas a gente pode encerrar por aqui, então. Aí assista a aula de quinta-feira, tá? Que é verbos. Então, eu basicamente selecionei os 24 verbos principais, que é tipo Hui, o Xian, Yao, Zuo, que é fazer alguma coisa. Então, de conhecer, então a gente é mais ou menos, vários deles vocês já viram, tipo Xiu Huan, já várias vezes a gente já falou, mas a gente vai estar apresentando vários deles formalmente para vocês. O que que é, o que que significa, exemplos de uso. E aí eu vou dar a segunda parte dessa aula agora na quinta-feira. E aí, se não me engano, a gente vai entrar em palavras de medidas. Então, vamos ver várias palavras de medidas. E aí, assistam essas últimas aulas. No caso, eu tô falando no plural, meu, para todo mundo que tá assistindo. Mas eu vou passar amanhã uma atividade. Daí, ela vai ter tanto o vocabulário da aula de quinta-feira passada e o vocabulário da aula dessa quinta. Eu vou passar amanhã para vocês. E eu vou pedir uma apresentação, já que são verbos e a gente já viu horários, dias. Então, como ninguém até agora me mandou as rotinas que eu tinha pedido nas outras aulas, que era coisa simples, agora vocês vão fazer com tudo junto, que é horário, dia e o verbo.
Então é isso aí. Queria saber mais da rotina de vocês. Só é ruim quando tem que pronunciar. As atividades que tem pronúncia, eu confesso que eu passo. Tá gravando, né? Isso não, gente. Eu faço todas as atividades. Sigam o exemplo e faço também. Então, mas é isso aí. Ficou alguma dúvida, assim, dessa aula? Mas, assim, eu vou dar um prazo de umas 3 semanas para vocês fazerem. Mas eu espero que vocês façam, porque a gente já está caminhando para o final do curso. E aí, para o final do curso, assim, final do semestre, né? Ainda tem. Eu e Milena temos pretensão de dar um segundo nível. E aí eu espero que vocês voltem, por favor. Uhum. Para que vocês gostem da gente. Terminem o que agora a gente já começou, que é o básico. Então a gente imagina que até o semestre que vem vocês acabam com o básico, básico mesmo, literalmente tipo o HSK1 e o HSK2. Então, tipo assim, vocês vão finalizar o básico. E ali que eu e a Milena levamos 1 ano e meio para fazer isso. Mas assim, porque é bem mais lento aprender com a professora em chinês e sem falar que ela vai ensinar a gente pelo inglês, que é muito diferente, e o tempo de aula é diferente também. Que a gente consegue passar bem mais coisa para vocês e bem mais mastigado, assim, tipo, bem mais próximo do que a gente já aprende. Só que aí, assim, tem muito vocabulário para vocês revisarem e tal. É, Além disso, ninguém responde, né, no Discord, a gente manda as coisas, ninguém responde, então aí vocês não colocam em prática, e aí vira esse ciclo aqui, ó, que fica, eu não lembro como é que fala o Budidal. Sim, é erro Ah. não. Não tem Mas é... justificativa. O que fazemos de 12 horas às 6 da manhã, né? Como diz. Olha, eu sempre mando coisa, tá? Só Mas uma assim, pergunta. não precisa, tipo, estudar com tanto afinco, assim, tipo, pegar 6 horas do dia e estudar mandarim, mas pelo menos vai lá, de vez em quando, manda um oi, daí vocês treinam como escreve, treinam pronúncia. Ah, não, já cansei de usar ni hao, então fala, é à noite, Wensan hao, é de manhã, Zhao Shan hao, Zhao Shan hao, Lao Shi, Zhao Shan hao, Xie Shan Mon. Vão treinando no vocabulário, é assim que grava. Não adianta ficar aqui só vendo a gente ficar falando pingou, essencial, bolou. Se não usar, não grava. Não adianta. E isso serve para qualquer língua ou qualquer coisa que vocês estão aprendendo, né? Se não praticar, não dá. É verdade. Eu sei conjugar os verbos em espanhol porque eu usava. Não porque Uhum. o professor me fazia copiar várias vezes. É É, bom é. saber, mas E você olha usa. só, o chinês nem tem conjugação verbal, cara. É só lembrar os caracteres. Não tem, tipo, conjugação de número, de gênero, de nada. É ir juntando peças de quebra-cabeça, literalmente isso. Quem já estudou espanhol sabe como é a tortura. Porque além de ter vários, ainda muda alguns dependendo do país. Se for da Espanha, eles falam de um jeito. Uhum, Mas é. Eu estou tentando escrever algumas coisas. Tentar uhum, ver frases prontas. Tentar criar frases prontas, como eu te falei, né? Para poder ir me uhum, acostumando aos caracteres, né? uhum. É difícil. Sempre que você tiver dúvidas, não quiser passar vergonha ou falar errado, pode mandar pra gente, a gente responde. É, me Vocês ajuda procuram muito. muito pouco as professoras de vocês, gente. A gente tá o tempo todo no Discord, principalmente eu que eu não tenho WhatsApp, então eu tô no Discord, tipo, 100% do meu tempo, Nossa, que vida boa sem WhatsApp, meu Deus, eu queria. né? Lembrei. Exatamente. É bem isso mesmo, por isso que eu não tenho WhatsApp. Ai, eu por mim eu não teria WhatsApp, mas tem, né? Por causa da vida. Ah, cara, é tipo, tem Instagram? Então me acha no Instagram ou me acha no Discord, é uma das duas opções. Se Bate não, me palmas. liga.
Bato É tão palmas. fácil. Não me ligue que eu não atendo. Eu respondo no Instagram. Adobe. Eu prefiro que me liguem. Na ligação é uma coisa que você resolve mais rápido. Não, mas rapidinho assim, só finalizando aqui pra eu parar a gravação. É Ah, isso, gente. Assistam as aulas, tá? E aí eu vou continuar conversando com a Mila aqui. Mas palavra-chave. eu acho que a gente não chegou na palavra-chave. Deixa eu ver aqui se eu encontro. É verdade. Mila salvou vocês, gente. Porque eu ia só passar reto pela palavra-chave. Tem uma palavra-chave no slide? Não, Não. não vi, não. Então, vamos lá. Desce, pode descer. Eu Revisão. vou no que me representa. O Oyalt. Esse aí. Meme. Aqui, O Oyalt. Vocês deveriam saber. Porque vocês deveriam ter visto a aula passada e saber como se escreve Yau. O Oyalt é a palavra-chave de hoje. E como sempre, eu vou rondar a aula da Patrícia, colocando nos últimos 30 segundos de aula a palavra-chave. Yau. Yau. Y-A-O. Aí C-H-I-T. Y, Oyalt. YHO. A-O. Vamos ver aqui. Y-A-O. Então, gente, encerrando a aula aqui. Bye bye pra vocês. Bye bye. Gente, Jen. Até semana que vem. E pronto. Parei a gravação. Deixa eu mandar aqui pra você a palavra-chave. Até vou deixar aqui, se o pessoal quiser depois eles olham. Mas acho que ninguém vai olhar. Ah, não dá para ver, não. Quando coloca no chat, também para mim fica muito pequeno. Ah, não, tipo, depois vocês podem entrar no chat e ver, né? Tipo, fica aqui salvo. É, fica. Deixa eu pegar a palavra-chave. Voar. Inclusive, a aula de quinta-feira, eu também pronunciei a palavra-chave. Eu não digitei ela, não. Deixa eu digitar ela aqui pra você. Pra você já ver, mas se você mandar agora, eu vou ver que você não assistiu a aula. Se eu assisto a aula, porque é bom saber. Porque mesmo que eu esqueço muita coisa, mas aí quando vocês falam, eu me lembro. Uhum. É, Tem files. Deixa eu achar a aula aqui. Deixa eu só achar, porque o meu é uma sentença de, tipo, umas 6 palavras. Tá bom. Ai. Mas você gosta de aprender? A gente queria feedbacks, na verdade, de vocês, porque a gente não sabe como, né? Ninguém fala nada. Né? Hã? Não sei os outros, mas eu gosto. Eu queria aprender. Ah, tá aqui. E parece que eu não aprendi nada, mas eu aprendi. Não, mas isso, cara, esse sentimento de parece que eu não aprendi nada, isso é real. A gente saiu, tipo, eu e a Milena, a gente saiu do. E não só nós, né? Mas é que a gente tem um grupinho que estuda juntos desde o início do curso, basicamente. E a gente saiu do nível um tipo assim, o que que foi isso? Parece que eu não aprendi nada, mas parece que eu aprendi muita coisa e, tipo, não sei, cara. E é uma montanha russa de emoções. É muita coisa. E é muito diferente, né? Porque É quando porque é você diferente, né? tipo, inglês, espanhol, até francês, assim, é mais fácil, né, comparado a, a palavra-chave da aula de É verbo, porque assim, a pronúncia não é tão diferente, o, escrita. a escrita a gente tem uma base parecida. Mas uma daí você tem que aprender tudo do zero. Tipo, a forma de escrita é diferente, a pronúncia é diferente, a gramática é diferente. Geralmente o que acontece é só a gramática e o jeito de falar as coisas que é diferente, né? Mas não. Sem falar que aqui a gente tem a questão desses. Ah, meu Deus. O Fê repetiu. É,
Mas assim, o início é desse jeito mesmo. Vocês vão, tipo, se vocês forem tão longe, né? Igual a gente tá indo pro avançado, chega num momento em que a reclamação do pessoal da nossa turma é a seguinte, é tipo, a professora taca vocabulário na gente e a gente não tá dando conta de absorver mais. Tipo, qual que é a diferença desse vocabulário para as coisas que a gente já viu, sabe? E é tipo assim, são várias coisas, várias gramáticas de mas, de não somente, de gramática mesmo, embora que a gente já viu os outros 4, 5 níveis anteriores. Só que agora é assim, isso aqui, ele só é usado na língua escrita, a gente não usa isso aqui na língua falada. Aí, por que, meu Deus? Não falou antes, né? Por que não falou isso antes? Por exemplo, a gente vai falar, eu e Mila aparecemos na aula, né? Então, Mila. Isso eu falo no falado no mandarim. Se eu for escrever isso num texto, dificilmente eu uso o han, eu vou usar o i. Esse aqui. Deixa eu escrever aqui. É esse aqui. O, e esse outro é o quê? O o. I, Y, E, U com aquela boquinha, sabe? aham. Mila. Eu O, acho que eu I. escrevi errado. Eu tinha procurado como é que eu escrevia o i para atividade, e acho que eu escrevi errado. Eu coloquei o ER, eu acho que ficou ER, né? R. Não, meu Deus. Piuí, né? Como é a pronúncia? Piuí, é? E o Hanzi, que é esses O caracteres caractere, aqui. é. E E Pinyin é a forma de falar. é, o piuí ficou como ER que eu escrevi, e apareceu um caractere do i. As, pera. De Isso. I mesmo? É I. porque esse I aqui ele tem vários. Não, não, para ficar tipo, é um exemplo. Eu gosto de maçã e pera. Esse i, Uhum. como é o PIN dele, é o ER. É assim. Deixa eu ver se eu consigo. E o, Uhum. É o que faz o biquinho, que parece o I mesmo. I, Mila. e Só o. que isso é no escrito. No normal, no dia a dia, a gente usa H. A gente usa esse aqui. Ou o Gun, que é de companhia. Eu com Mila vimos a aula, né, no caso. O- A gente usa esses dois no dia a dia. Não aquele ali. E, tipo assim, a gente tá num ponto que é, tipo, ver uns vocabulários assim. E aí, meu Deus, por quê? Mas, assim, Meu Deus, por quê? o choque das coisas diferentes, tipo, já passou, que é o que vocês estão, né? De, tipo, meu Deus, é muita coisa e tal. No ponto que a gente tá, é tipo, a gente vê os mesmos vocabulários, as mesmas intenções de conversa, porém expandindo o vocabulário. É Sei. isso, assim, o início é a pior parte, depois melhora bastante, na verdade. Depois melhora muito o mandarim. E bom, tá descarregando, né, teu celular? Vou deixar. Nossa, falei em 2% agora há pouco, eu já sentei no chão aqui. Não, vou estar bom, então, vou te deixar cansar. Muito Meu Deus, obrigada eu não tenho que pelas deixar frases. você aí, senão eu fico aqui o tempo todo. Agora eu vou poder comentar, pelo menos que eu gosto. Ai, eu amo eles. Isso. Ok? Dizendo obrigada pelas frases que eu vou agora poder comentar. Olha, se for homem, você tem que falar se ele é bonito, é shuai. Shuai. Isso. Esse aqui, deixa eu colocar o pin. Pra mulher, é piaulian. Shuai. E mulher é esse aqui. A mulher é muito grande. É,
Pior que é mesmo. Tchaulian. E olha, Isso. Tem outras coisas assim, mas. Esses geralmente são os mais usados. Shuai e Piaulian. Shuai. Ah, Mei. Mei também. Mas aí tem que colocar Shuai, Shuai, né? Tem pra ficar dois. É, você pode falar Shuai, 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 ó. Shuai, lo. Han Shuai, Fei Chan Shuai. Eu acho que eu já vi esse em algum canto. Essas coisas do Instagram. Esse MEI é o quê? Perfeito. Bonito, lindo. Vou anotar isso. Assim, eu recomendo muito escutar bandas, acompanhar grupos e tal. Tem muitos grupos muito bons chineses, muitos artistas também, que a galera, tipo, usa bastante. Principalmente esses vocabulários, assim. É, não sei se você gosta, tem o Wavy. Wavy, a maioria dos vídeos dele tem ou tá em mandarim ou tá em coreano. Mas no fim das contas eles acabam misturando, tipo, coreano, mandarim, inglês, tudo ao mesmo tempo. E você fica, tipo assim, como raios eu entendi essa frase na minha cabeça, não faz sentido. Tipo, eu jamais conseguiria repetir isso, mas eu entendi o que ele tá falando. E você fica, tipo, como você mudou de língua 3 vezes? Acontece às vezes. É muito bizarro. Aí você fica, tipo, nossa, eu finalmente tô aprendendo, cara. Uhum. Eu fiquei feliz quando eu comecei a reconhecer imagina quando eu olho assim, reconheço assim, esse é eu. Um monte de texto lá e tem lá e eu sei o que significa esse. E eu feliz. Mas é assim mesmo, é de pouco em pouco. Mas tenta revisar as aulas passadas. É, acho que eu vou. É porque eu tô desenhando notebook. Mas eu vou tentar montar uns cards. Eu comecei a montar vários flashcards, mas aí eu me embolei com o tempo e aí eu parei. Mas eu tenho vários prontos. Eu já vou mandar pra vocês os que eu tenho prontos, É bom, é que bom, vai ajudar a revisar. é bom. Porque às vezes é muita matéria, mas aí é como tu disse, é bom, porque um exemplo, quando a gente teve a aula do eu, não, dos pronomes, né? Que tem ele, Uhum, o the, né? Pode ser usado uhum, para homem ou para mulher. pode. Só que Aham, aí, quando eu fui escrever, eu vi que o caractere era diferente. Aí quando eu fui escolher, eu falei assim, esse é para homem, então eu tenho que usar esse. Coisa que eu não tinha me ligado, né, durante a aula. Eu fui ver quando eu fui aham, escrever, que eu fiquei na dúvida. Aí eu fui e voltei para a aula, eu tinha tirado o print dessa parte, que eu podia uhum. precisar, né, no futuro. Aí pra eu lembrar depois para a aula, aí eu voltei lá e vi, é esse que eu tenho que usar. Certo, mas é desse jeito mesmo. E tem que ficar revisando, treinando. Ah lá, ó, eu entrei aqui em mandarim básico. Eu vi uma coisa, ninguém nunca me responde. Aula. Só pra falar que ninguém nunca me responde, a Mariana me responde. Eu acho que ela fica com dó de mim. E daí ela fala, meu Deus, olha, tudo mal de culinária, adorei. Ela responde mesmo. Eu não gosto muito de falar em grupo, assim. Às vezes eu só curto ou eu vejo, mas eu não sou muito de interagir em grupo, assim. A não ser no Instagram, porque eu não tenho foto, não tenho nada, nem sabe quem eu sou, aí eu vou e curto. Mas aqui, Mila, ninguém sabe quem você é. Aí lá eu faço comentários. Mas eu sempre comento quando é cor do mandarim, quase sempre, no Instagram. Pô, tem que conversar com a gente aqui pra usar, cara. E se tiver com dúvida em qualquer coisa, é só falar. Pode mandar direto pra gente. Se eu Por posso incrível perguntar, que ele como é que eu pareça, faço as isso? pessoas As pessoas que mais participam e tiram dúvidas são as que não vêm na aula, são as que assistem a gravada. Tem 3 alunas que elas têm a chamada delas certinha e elas assistem as aulas mais tarde, porque elas têm, não sei se elas trabalham, tem uma que tem algum horário assim de
não sei se é terapeuta, psicóloga, alguma coisa assim, mas ela tem um horário que é bem no horário da aula, então ela nunca vê as aulas ao vivo. E, tipo, é o pessoal que mais manda mensagem, que mais tira dúvida. E a gente fica assim, olha só, é os que a gente menos tem interação. Os que têm interação têm tanta vergonha de mandar as coisas pra gente, quem A diria? gente já passa vergonha aqui. Ué, mas tirar dúvida, cara, perguntar é super Aí eu necessário. sabia que eu podia mandar mensagem perguntando, ei, me dizer como é que eu escrevo tal hora. Eu vi, você não tava na aula passada, não, que o Lanzinho perguntou, o Aslan perguntou como é que fala, tipo, pra falar com a namorada dele, Que pra chamar ela de boba, sem parecer que tá xingando foi. ela. Então, é desse nível, vocês podem perguntar qualquer coisa. Ah, então pronto. Então pronto. Quando eu ver um vídeo bom assim que eu quiser falar assim, porque eu comento em inglês e em espanhol, né, Uhum. nos vídeos. E agora eu vou começar em mandarim, se Deus quiser. Aí, às vezes, eu sempre vejo um vídeo assim, bom, eu sei que ele coloca, ai, eu amei esse vídeo. Ai, foi perfeito. Ai, isso, entendeu? E rezar pra ninguém responder, né? Porque assim, Ai, meu Deus, muito bom. Mas pode ficar à vontade, a gente tá aqui pra isso. Qualquer pois dúvida de vocabulário, como é que fala, a gente tá à disposição. De então, gramática mesmo também. é. Eu estava atrasada nas aulas, mas agora eu coloquei em dia, eu consigo entender um pouco mais. Eu consigo Uhum, acompanhar um pouco mais as aulas, porque eu não conseguia acompanhar antes. uhum. E agora eu Ai, só tenho atrasada essa aula de quinta, que eu vou colocar agora em dias. beleza. É que essa aula de quinta agora, na verdade, a gente só vai precisar pra aula de segunda-feira que vem. Provavelmente a Milena vai revisar a aula de hoje. Então, lembrando que a gente passou por IAL, a gente passou pelo Xian, pelo Ai, pelo S. Juan, Taoyuan. Então, é bom revisar essa aula. Já vai informando, tipo, é, eu vou mandar já a gravação da aula e eu vou mandar os slides, que são as coisas Uhum. que eu tenho que a Milena tinha me passado para essa aula. Aí já dá uma olhada no slide, dá uma adiantada no conteúdo. A de verbos também, que vai sair a segunda parte na quinta-feira. Eu já mandei o conteúdo todo, para chegar lá já não ser tanto surpresa. E Uhum. na aula que vem também não ser tanto surpresa. Já tenta ir montando, igual, deu ali para ver que tem uma tabela de vocabulários de frutas, vai ter de carnes, vai ter de pratos chineses. Então, tipo, vai começar a montar essas frases na sua cabeça. Ah, eu gosto de abacaxi. Woshi huan polo. Woshi huan pinguo. Wobushi huan pinguo. Eu não gosto de maçã, né, cara? Então, wobushi huan pinguo. Nina, se eu quiser perguntar para você. Não, Nina, E aí, tipo, Nina, é uma coisa que a lembrar. gente já viu, a gente já viu, a gente já viu algumas várias vezes, e aí a gente pergunta e você fica assim, ó, É porque a gente esquece, tipo, eu decorei fica tanto no de mundo. A que falou Wobutidal, né? Eu fiquei O decorando, eu isso. anotei para quando falassem comigo, né, eu já sabia que eu tinha que falar essa frase sempre, mas é muita coisa, porque eu tenho muita coisa. Faz bastante coisa. É. É porque, tipo, eu quando eu comecei a estudar mandarim, eu foquei completamente no mandarim. Eu esqueci. É porque faz menos bagunça na cabeça, né? E, tipo, é uma questão de tempo também. Tipo, a gente não tem tempo de treinar tudo, de ver tudo, de tentar usar tudo. É, eu acho que é bom você aprender a formar as frases. É isso que eu Uhum, estou tentando, porque o vocabulário você vai pegando com o tempo, né? É leitura, é uhum. nome, e eu tenho que aprender a conseguir formar as frases. Saber o que eu coloco em cada é diferente, né? A ordem, tudo. Que tem que É. usar, às vezes, um contador, às vezes tem que usar isso, às vezes tem que usar a partícula, essas coisas que eu tô tentando pegar. Uhum. Tipo, não é tão diferente assim do português. É igual você falou, eu troco pro inglês para poder pesquisar.
A Milena faz isso. Mas porque a Milena, como ela estudou inglês, né? Tipo, a formação dela é em inglês, para ela é mais fácil de aprender, no caso. Uhum. Eu já prefiro o português como base. Porque, para mim, o inglês, o mandarim e o português não são tão diferentes assim. A gente vai usar a mesma estrutura de frase. Sujeito, verbo, objeto. Você lembrando que é sujeito, verbo e depois o objeto no final, você faz qualquer coisa. Literalmente isso. Eu vou falar primeiro quem fez, o que fez e o objeto, né, se precisar. É isso. Agora, a gente fala assim, amanhã eu vou correr. No chinês fica com 今天我会跑步. Então, mesma coisa. Amanhã eu vou correr. 今天, amanhã eu vou correr. 跑步. Então, tipo, não é tão diferente assim. Ainda mais em frases complexas, principalmente em frases complexas, na verdade, é muito mais próximo do português do que inglês. Principalmente que conforme vai subindo o nível, é mais fácil associar com o português do que com o inglês. O inglês falta Eu muito. não expressei direito. É que eu quis dizer que quando eu ia buscar no Ah, Google Tradutor, a ah, eu acho melhor colocar no inglês, porque o Google Tradutor me dá uma coisa mais próxima, entendeu? Isso que eu quis dizer. entendi. Ser mais acurado. Ok. Porque, um exemplo, se eu for buscar, eu gosto de maçã e pera. Uhum. Eu colocar no Google Tradutor para eu ter uma noção, porque eu ainda não sei aonde buscar essas palavras individuais para tentar formar. Eu não tenho esse conhecimento ainda. Então, às vezes eu jogo no Google Tradutor para ter Mandou os uma noção. dicionários pra vocês. Hã? A gente mandou os dicionários pra vocês online. Então, o dicionário é complicado para mim ainda, porque cada coisa significa uma coisa. Eu ainda não consigo pegar e falar assim, peraí, esse caractere, eu juntando com esse Hanzi, eu tenho que falar aquela caractere, né? Hanzi é mais fácil. Eu tento falar caractere pra manter no português, mas Hanzi já é bem melhor. Hanzi, né? É. Eu, eu ainda não consigo olhar e falar, esse com esse forma essa palavra, entendeu? Hum. Esse com esse forma isso. Então, como eu não estou ainda nesse nível, eu tento pegar por frase. Aí eu jogo no Google Tradutor, olho tanto o Hanzi como o Piuí, né? Pinyin. Pinyin. Pinyin, Isso. Pinyin. Pinyin, é. E aí eu tento ter uma noção do que é, e aí vou buscar as frases individuais, os Hanzi individuais para eu ver o que significa. Ó, eu vou te passar um joguinho, mas ele é bem de criança. Não me xingue Adoro. depois. Não me xingue depois. Deixa eu Ó, ver se eu acho ele aqui no Google Play, que daí eu já mando o link. sabe o que é que eu jogo? Que me ajudou muito no inglês? Aquele joguinho de você marcar a palavra, entendeu? Tem um Uhum. quebra-cabeça lá, um monte de letra, e você vai buscando as palavras. Eles dão, e você vai lá, marca as palavras. É isso que eu faço. Aham. Ó, esse aqui que eu vou mandar, eu vou já mandar em indicações, que Tá daí todo bom. mundo recebe. Mas ele é o chamado Wukong. Wukong, do Deus Macaco, né? Da história do Deus Macaco. Ele é um joguinho pra criança. Eu não tinha recomendado ele ainda, porque ele é todo em mandarim. Ele é todo em mandarim. Todo em mandarim. Ixi, eu E tô ele. sabendo é iniciar o jogo. Não, calma, você vai conseguir sim. Ele é bem indicativo porque ele é pra criança. Então, ele é bem indicativo, ele é bem intuitivo, assim. Você vai ver que, tipo, tudo que você tiver que apertar pra confirmar alguma coisa vai estar em verde, se é pra negar alguma coisa vai estar em vermelho. Mas, assim, ele vai contando a historinha dos Hanzis. E aí ele começa pelos Hanzis mais básicos. O fogo, montanha. E ele vai mostrando, conforme você vai desbloqueando os Hanzis, as historinhas. Então você vai gravar a imagem. E você vai gravar a imagem e significado. Hum. Ele é bem pra aprender mesmo.
O ruim é que, tipo, ele tá o tempo todo, é o Wukong contando a história, e ele vai o tempo todo, tipo, ele vai falar muito em mandarim. Tipo, dá pra ver aqui pelo trailerzinho dele, assim. Mas ele tem vários joguinhos pra você ir pegando as palavras, sabe? As Uhum. historinhas. Então, tipo, ele vai mostrar pra você o porquê que o Hanzi da vaca tem aquele formato, por que o Hanzi da chuva tem aquele formato, por que o Hanzi da água tem aquele formato. Então, assim, Entendi. ajuda muito pra memorizar e aprender. Se você não se incomodar dele ficar o tempo todo. Ah, Xianzi em Hua Shangdong You Ye. Tipo, ele vai contar, ele vai ficar o tempo todo assim. Se você ignorar essa parte, tá certo. Aí ele fica, quando você vai sair do aplicativo, Xiaopanhou, Nili Kaima, pô, Xiaopanhou, sabe? Tipo, é literalmente falando com criança, assim. Então, é um Aham. vocabulário que vocês vão pegar. Vocês vão ver que vocês já entendem muita coisa. É gostosinho. Eu joguei ele por muito tempo. Eu vou olhar, que eu só baixei aquele Lia Piuí, né? Não sei, eu não me lembro o nome. Uhum. Piuí. Eu acho Aí, legal esses joguinhos. Eu tinha um também em inglês, que me ajudava muito, mas inglês ajuda mais a assistir vídeo. Me ajudou muito. Era um joguinho, não me lembro, é bem conhecido. Que ele dá o nome, tem quebra-cabeça, e que ele dá a imagem, depois você tem que uhum, colocar o nome, depois dá o nome, você tem que marcar a imagem. É uhum. muito bom um joguinho assim para decorar. É, eu gosto mais do. Gosta mais de quê? Achei que caiu.